Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio aqui trazendo para vocês alguns exemplos aqui de dízimas periódicas nas quais muitos alunos têm dificuldade quando se deparam com um número dessa grandeza. Então veja bem, uma dízima ela é originária de um número racional, ou seja, de uma fração. Então, portanto, uma dízima ela pode ser escrita na forma fracionária. E essa forma fracionária dela nós chamamos de fração geratriz. Mas, professor, como é que nós conseguimos achar a fração geratriz de uma dízima? Toda dízima infinita, né? Dízima infinita periódica, ou seja, existe um período ali que está se repetindo, seja ele simples ou composto, ele está se repetindo. Existe uma forma de escrever a fração que gerou aquela dízima periódica, ou seja, a fração geratriz daquela dízima periódica. Eu vou mostrar para vocês aqui um macete que é bem tranquilo e vocês podem fazer isso em todos os exercícios que aparecerem em dízima periódica. É um macete que vocês vão praticar e vocês não podem esquecer, porque vai simplificar muito a vida de vocês na hora de resolver uma questão envolvendo potenciação, seja lá qual for a questão que aparecer num concurso. Se aparecer uma dízima periódica, você vai logo identificar. Então vamos ao exemplo número 1. O exemplo número 1, se vocês observarem, pessoal, existe um número que está se repetindo ali, ó, e aquele sinal de reticência ali, né, ele está dizendo que esse número ele se repete infinitamente. Esse número que está se repetindo, o algarismo que está se repetindo, ele é um algarismo simples, é o número 2. Não vamos olhar aquilo ali, 22 não, tá pessoal? É o algarismo que está se repetindo, o período é o 2. Então, para nós resolvermos isso, é bem tranquilo, basta você conseguir identificar o período. Aí você separa aonde termina o período. O período termina aqui, né? No 2, né? O período não é o 2? Ele termina aqui, ó. Aí quando eu passo para o outro 2, continuo no período de novo, certo? Então, ó, o período termina aqui no 2, ok. Então eu vou escrever o 2, seria 0,2, seria 0,2, então vamos escrever apenas o 2, 0,2, 2. E em seu denominador, coloco apenas um algarismo 9. Pessoal, é muito tranquilo. Se você pegar 2 e dividir por 9, você vai encontrar essa dízima periódica, certo? Não vou fazer isso aqui para a gente não prolongar o vídeo e sair do contexto que a gente quer passar para vocês aqui. Eu vou pular esse exemplo 2 aqui e vou para o exemplo 3, que é mais conveniente para nós aqui. Vamos ver o exemplo 3 aqui. O exemplo 3, vocês conseguem identificar qual é o período? Vamos marcar o período? O período seria esse aqui, né? Ele termina aqui, né, pessoal? Termina no 23, né? Ah, então eu escrevo 0,23. Mas como 0, esquece a vírgula. 0,23 é a mesma coisa que 23. Agora, quantos algarismos tem esse período? 2. Se tem 2, eu coloco 2 noves no denominador. E matei a questão. Certo? Vamos voltar para o exemplo 1. O exemplo 1, a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2, que no caso aqui que eu vou resolver agora é o 2, o exemplo 1 é que não tem parte inteira. Aqui eu tenho um inteiro e o período repete após a parte inteira. O macete aqui é o seguinte, você vai escrever, vamos separar aqui o período é aqui, né? Ele termina aqui, né? Então, o que nós temos que fazer? Escrever
o número todo aqui, ó, esquece a vírgula, 12, menos aquela parte que não se repete. Qual é a parte que não se repete ali? Que está antes da vírgula? O 1. Dividido. Qual é o período? O período não é o número 2? O número 2 é um algarismo só, não é? Então eu coloco um 9 no denominador. Logo, a minha fração geratriz é 11 nonos. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo já é um pouquinho mais elaborado, mas bem tranquilo de se entender. Bem tranquilo de se entender. Observe o seguinte. Eu tenho 1,32222. Deu para perceber ali que o período é 2, não é, pessoal? Mas existe um número entre a parte inteira e o período que ele é um intruso ali, ele está no meio ali. Como é que se resolve isso, professor? Vamos ver como resolve? A gente faz da mesma forma. Eu separo o período, aonde termina o período, e escrevo o algarismo todo formado até onde chega no final do período ali. Então vai ficar 132 menos a parte que não se repete. O que não se repete? O 1 e o 3, menos 13, né? Dividido. Qual o algarismo que é o período? O período é formado por quantos algarismos? Apenas um. Pelo algarismo 2. Então eu coloco um 9. Agora, após a vírgula, quantos algarismos não se repetem? Apenas um algarismo. Então eu completo esse um algarismo que não se repete no denominador com um 0. E aí a fração geratriz ficou da seguinte forma: 132 menos 13. 132 menos 13. 12 menos 3 dá 9. E aqui 129 sobre 90 é a minha fração geratriz dessa dízima, que no caso é uma dízima periódica composta. Certo, pessoal? Então vamos ao exemplo 5 para fixar mais ainda o que nós falamos aqui. Essa fração geratriz que nós vamos encontrar vai ser o quê? Vamos observar o seguinte: aonde está o período? Termina onde? O período termina aqui, ó. Identificamos o período. Perfeito. Então vamos escrever o 113 menos quem? A parte que não se repete é a parte inteira, né? Menos 11, eu formei o algarismo 11, dividido. O período é formado por quantos algarismos? Note que o período é o número 3. Período é a parte que se repete. 9, né? Só tem um algarismo que se repete ali, o 3. Então, 9. Quantos algarismos não se repetem após a vírgula, entre o período e a parte inteira? A parte inteira é essa, tá, pessoal? É o que está antes da vírgula. Entre a parte inteira e o período, quantos algarismos não se repetem? Somente um algarismo, o algarismo número 1. Então, eu acrescento com um 0. Faço a subtração ali. 113 menos 11 vai me dar 102, né? Sobre 90. Essa é a minha fração geratriz. Pessoal,
vocês poderiam dizer que essa fração ela pode ser reduzida. Lógico, essa fração pode ser reduzida. Vamos pensar aqui. Por que, professor, que ela pode ser reduzida? Porque esse número aqui ele é divisível por 3 e embaixo também é divisível por 3. Certo? Mas isso aqui é uma questão à parte que você tem que ter em mente que quando uma fração pode ser simplificada, você tem que simplificar ela. Como é que eu sei que esse número 102 é divisível por 3? Basta eu somar os algarismos. 1 mais 0, 1. Mais 2, 3. 3 é divisível por 3? Sim, então 102 é divisível por 3. Vamos fazer a conta? 102 dividido por 3. Eu vou baixar o 10. Por 3 dá 3. Vezes 3 dá menos 9 aqui. Então vai ficar 1, abaixa o 2. 12 por 3, 4. 4 vezes 3, 12, para 12 nada. Então, se eu dividir aqui por 3, eu vou encontrar 34. E se eu dividir o 90 por 3, lógico, vai dar 30, né, pessoal? Essa fração é uma fração irredutível da minha fração geratriz, tá, pessoal? Fração irredutível, não dá para reduzir mais. Vamos ao próximo exemplo e último exemplo para a gente fechar essa aula de hoje. Lembrando que nós estamos ensinando um macete como transformar uma dízima, encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, seja ela simples ou composta. Toda vez que você tem aqui uma formação onde existe 90, 900 no denominador, a fração geratriz é uma fração, o número é o número formado por que gerou essa fração, certamente é uma dízima periódica composta, certo? Então vamos para o próximo exemplo. Aqui vai ficar, vamos separar a parte, o período, onde o período termina, aqui, né? 2 é o período, né? Identificamos o período. Perfeito. Então vamos escrever o número todinho aqui, 1352, menos a parte que não se repete, aquilo que não é período, menos 135. Agora, embaixo, nós temos que observar, o período é formado por quantos algarismos? O período, apenas um algarismo. Qual é o algarismo que se repete ali? O número 2. Então eu coloco 9. Certo? Agora, entre a parte inteira e o período, quantos algarismos não se repetem, estão ali de intruso? 2 algarismos. Quais são eles? O 3 e o 5. Então eu acrescento 2 zeros. Viu como é que esse exemplo valeu a pena? Aí eu pego lá, vou fazer a continha, porque eu não sei fazer continha de cabeça, não vou dar esse mole. 12 menos 5 dá 7, 4 menos 3 dá 1, 3 menos 1 dá 2, e ali... Então deu 1.217. 1.217. Dividido por 900. Aí eu vejo lá, pessoal, eu quero simplificar esse número aqui. Vamos ver se é divisível por 3? Porque tem que ser divisível por 3 embaixo, em cima e embaixo, tá? Então, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4 com 7, 11. 11 é divisível por 3? Não, 900 é por 3. O 11 não é por 3, porque a soma aqui que eu fiz aqui deu 11. Quando eu somo os algarismos, tem que dar um número na tabela, na tabuada de 3, ok? Então, essa fração é a fração geratriz a ser procurada, a ser encontrada. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, não esqueça de deixar o seu like para valorizar o trabalho do professor. Acredite, a gente tenta levar o melhor para vocês aí, dentro das nossas possibilidades. Às vezes um pouco improvisadamente, mas acredite que é o máximo de esforço que a gente faz. A gente luta com os recursos que a gente tem.
E a intenção aqui é exatamente divulgar o conhecimento adquirido. Nós adquirimos um conhecimento e queremos passar para vocês esse conhecimento. Porque o conhecimento sem ser divulgado, ele é morto, ele morre com a própria pessoa. Isso é bastante comum do professor. Quem é egoísta não pode ser professor nunca, porque vai guardar o conhecimento para si mesmo. Então, o que eu peço a vocês, compartilhe o vídeo, deixe comentários, aperte o sininho das notificações aí, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, e vamos estudar juntos e aprender juntos, porque nós não somos donos do saber. A cada dia aprendemos um pouquinho mais. Até a próxima aula, espero que tenha sido proveitosa essa aula, ok?